pessoal! Hoje vamos estudar sobre o processo de desenvolvimento da linguagem infantil. Começamos lembrando que é muito importante conscientizar e, sobretudo, informar educadores e pais sobre a importância do manejo correto desse processo para que as crianças se desenvolvam corretamente. Isso porque a língua oral é uma base indispensável para que as habilidades de leitura e escrita se estabeleçam. Quando as crianças apresentam um desenvolvimento abaixo do esperado, notamos desempenho insatisfatório em compreensão da linguagem, produção textual e em tarefas metafonológicas, o que pode prejudicar o convívio social dessa criança. Além disso, como foi pontuado por pesquisas como a realizada pela professora Cláudia Siqueira, médica pediatra e docente da UFMG, a pandemia implicou em um atraso na linguagem e no processo de socialização das crianças. Uma vez que o contato unicamente com familiares, que normalmente conhecem a linguagem não verbal da criança, diminui drasticamente os estímulos para o desenvolvimento da fala. Sem contar que houve uma menor interação com outras crianças, sendo essa socialização, para que elas se desenvolvam em conjunto, o processo de solidificação da linguagem. Logo, neste momento de retorno às aulas presenciais, é fundamental que educadores e pais se atentem ao progresso da linguagem e apliquem medidas relacionadas ao desenvolvimento da comunicação, para que tudo ocorra adequadamente. Mas afinal, como ocorre a aquisição e o desenvolvimento da linguagem? Bom, o desenvolvimento da linguagem depende de algumas coisas: da qualidade de estímulos do meio, de fatores biológicos do cérebro da criança e de aspectos cognitivos e emocionais. Esse desenvolvimento pode ser observado tanto na forma não verbal da linguagem, principalmente na maneira que a criança brinca e reage, que já pode ser percebido desde muito cedo e é muito evidente dos 9 aos 12 meses. Quanto na sua forma verbal, que é desenvolvida a partir da primeira semana e deve estar consolidada por volta dos 2 a 3 anos. Acerca da estruturação da linguagem não verbal, temos vários recursos expressivos, como as expressões faciais e os gestos, o ato de olhar olho no olho, o apontar, buscando indicar vontades ou chamar atenção para algo, e, claro, os desenhos e brincadeiras. Depois, inicia-se o desenvolvimento da fala, ampliando as formas de comunicação das crianças. A fala vai sendo desenvolvida de acordo com a sua forma, seu conteúdo e seu uso. O desenvolvimento da forma seria aquele relacionado à produção de sons, à estrutura da frase e à ordem das palavras e letras, aumentando de complexidade de acordo com o progresso da criança. O desenvolvimento do conteúdo é de acordo com o aumento na complexidade da própria palavra, frase ou discurso. Já o desenvolvimento do uso é de acordo com a aplicabilidade social da linguagem que a criança consegue expressar, também aumentando com o desenvolvimento. Muito cuidado! Se a criança não estiver desenvolvendo esses 3 fatores simultaneamente, devemos nos atentar, pois isso pode indicar dificuldades linguísticas ou outras adversidades, como problemas psicológicos ou neurológicos. É importante lembrar também que durante o desenvolvimento infantil, até o alcance da fase do diálogo efetivo, existem algumas outras fases. A fase do adivinhar, do completar e, finalmente, da reciprocidade no diálogo. Durante a fase do adivinhar, o adulto precisa adivinhar as produções pouco compreensíveis da criança. Já na fase do completar, o adulto apenas complementa a frase da criança para que ela seja coerente. Chegamos, por fim, na fase da reciprocidade, que é quando a criança consegue iniciar e manter um diálogo completo e coerente com outra pessoa. Lembre-se que essa estruturação do diálogo ocorre de forma gradual. Acelerar o processo de forma equivocada pode gerar problemas para a criança. Agora que eu entendi como funciona a linguagem, a quais sinais eu devo me atentar? Como posso saber se a criança apresenta um atraso alarmante nesse desenvolvimento? Essa é uma ótima pergunta. Você pode verificar alguns aspectos. Se a criança tenta falar, já que aos 12 meses ela já deve tentar se comunicar, emitindo grunhidos e palavras parciais. Se a criança reage a outras pessoas, como quando ela está em um espaço e outras pessoas entram ou saem da sala. Além disso, ela deve se interessar pelo que as outras pessoas estão fazendo, se estão comendo, lendo, brincando, entre outros.
Caso essa reação não ocorra, o adulto deve estimulá-la, pois esse é um sinal importante de atraso cognitivo. Se a criança usa novas palavras, pois quando a criança começa a falar, o desenvolvimento da linguagem é constante e facilmente percebido pelos responsáveis. Palavras já aprendidas devem continuar no vocabulário e novas palavras devem ser constantemente acrescentadas. Caso ela esqueça as palavras com frequência ou permaneça estagnada, pode ser que ela apresente problemas. Se a criança reage à música, sendo importante que ela bata palmas, balance, tente dançar ou demonstre qualquer emoção em relação ao estímulo sonoro. Outro ponto importante a ser notado é quando a criança passa para a linguagem verbal. Isso pode variar de criança para criança, mas é importante perceber que por volta dos 2 anos, a linguagem verbal já deve prevalecer ao uso de gestos. Outros sinais que podem indicar problemas são a ausência de sinais de expressão emocional, como sorrisos, com 6 meses, a falha no uso da linguagem não verbal, com 12 meses, a ausência completa do uso da linguagem verbal, com 16 meses, o atraso no desenvolvimento social, a ausência de respostas ao chamar o nome da criança e a presença constante de infecções de ouvido ou algumas doenças no ouvido mais sérias, pois isso pode indicar ou gerar surdez. Mas como posso saber se um dos sinais pode indicar um problema mais sério? Não poderia ser apenas uma característica pontual da criança? Como você mesmo pontuou, algumas crianças começam a falar no primeiro ano de vida, outras não. Quando começam a falar, algumas falam mais claramente e outras parecem estar falando outra língua. Realmente, o desenvolvimento da linguagem pode variar de criança para criança. Por isso, existem parâmetros para definir distúrbios de comunicação. Mas, para aqueles que não possuem conhecimento profundo sobre a área, um indicativo da presença de problemas pode ser a existência de vários desses sinais de forma simultânea. Entre os distúrbios de comunicação, temos o atraso simples, que é quando a criança demora a falar e parece imatura com relação às demais crianças da mesma idade. Alguns sinais desse atraso são vocabulário muito reduzido, trocas na fala e combinação de sílabas de fonemas diferentes. Temos também o desvio fonológico, que é quando crianças com mais de 4 anos trocam consoantes de forma diferente da esperada para a faixa etária, como a troca de S por CH, chapo ao invés de sapo, ou a troca de R por L, balata ao invés de barata. Por último, temos o distúrbio específico da linguagem, que se dá quando a criança apresenta uma discrepância visível entre o seu desenvolvimento global e o desenvolvimento da linguagem. A comunicação não verbal, nesse caso, costuma estar intacta. Alguns sinais deste distúrbio são a presença de frases desestruturadas ou construídas na ordem inversa, vocabulário reduzido e a dificuldade de compreensão. É muito importante se atentar a esses sinais, pois eles podem indicar doenças neurológicas, como epilepsia ou autismo, problemas psiquiátricos, traumas, problemas de audição, entre outros. E como eu posso auxiliar no desenvolvimento da linguagem da criança? Realmente, cabe aos pais e educadores acompanharem esse processo bem de pertinho, buscando sempre ajudar a criança. Algumas medidas podem ser tomadas, como manter a conversa constantemente com a criança, narrar o que vocês estão fazendo e sempre responder verbalmente aos sons emitidos por ela. Jogos de desmontar e montar, desenhos, massinhas, imitações e a criação de situações imaginárias também podem ajudar, de forma mais lúdica e leve. Algumas outras sugestões são fazer sons de animais, conectando-os aos nomes dos animais, jogar jogos interativos como a doleta, ler livros com a criança diariamente, cantar músicas, mostrar objetos ou pessoas associando-os aos seus respectivos nomes. Incentivar a fala fazendo perguntas completas. Por exemplo, ao invés de perguntas, você quer leite ou água? Pergunte, você gostaria de um copo de leite ou de um copo de água? Reforçar e agradecer a comunicação bem-sucedida, como em obrigado por me dizer o que você quer, vou pegar um copo de leite. É bom lembrar que esses estímulos devem ser realizados em partes, acompanhando o desenvolvimento da criança, começando de coisas mais simples e evoluindo para coisas mais complexas. Bom,
Esse foi o vídeo sobre o desenvolvimento da linguagem. Obrigada pela atenção e até a próxima. Mais informações podem ser encontradas no site do Laboratório da Educação, que é uma organização não governamental criada por educadoras que buscam sensibilizar os adultos sobre sua importância no desenvolvimento da criança. Lá você encontrará, além da teoria, mais meios para melhorar o processo de aprendizagem dentro e fora da escola.